Fala galera ligada no Sol da Vasco, estamos aqui de volta, fizemos um rápido intervalo só para colocar na linha um grande convidado, um cara que tem o Vasco no coração, um cara que durante o tempo que vestiu a camisa vascaína honrou como poucos, né? Estamos falando do alagoano, do garoto bom de bola, de 1,69 m, o baixinho, que joga com as duas pernas, o grande Moraes. Moraes, boa noite para você. Gostaria que você desse uma boa noite para os nossos ouvintes aqui ligados no Sol da Vasco. E desse seu destaque inicial, Moraes. Boa noite a todos aí, é um prazer, né? Estar falando aí com toda essa nação através desse programa, para mim é um prazer imenso. Valeu, Moraes. Moraes, a gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal com você, relembrando um pouquinho sobre a sua trajetória no Vasco. E na sequência, quem está aqui comigo também é a Carol Canoa, você já conhece aí de Alagoas, a Dani Torres, que é do Rio de Janeiro, e eu, Carlos Gregório Júnior. Na sequência, no finalzinho do programa, o nosso âncora, Márcio Santos, vai entrar para bater um papo rapidinho com você. Certo, Moraes? Beleza, tranquilo. Moraes, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, Moraes, é sobre o teu início no Vasco, né? Chegou no Vasco muito cedo, vindo do CRB, após brilhar na Campeonato Infantil da Gazeta de Alagoas, aqui em Maceió, que é um campeonato bastante respeitado aqui dentro do estado, e passou por todas as categorias da base do Vasco. Eu queria saber, Moraes, como é que você avalia a sua passagem pelas categorias de base do Vasco? Foi bons momentos, né? Logo na minha chegada, eu cheguei aos 13 anos, né? Como você falou aí, saí do CRB e cheguei já num grupo que já era muito respeitado, né? Que era a geração de 84. E a gente, depois da minha chegada, a gente ficou 4 anos e meio sem perder, né? Então, foi uma geração onde venceu muito, onde se criou muita expectativa, mas acabou pegando um momento difícil do Vasco, né? Quando a gente estava para subir, que acabou prejudicando um pouco, porque sempre a melhor coisa que tem a fazer é subir 1 ou 2 garotos novos para se misturar com os mais experientes, mas como o Vasco não tinha dinheiro para contratar ninguém, acabou subindo todo mundo de uma vez só, o que acabou prejudicando alguns atletas. Com certeza, Moraes. Carol, faz uma pergunta aí para o Moraes agora. Moraes, boa noite para você. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Eu queria perguntar assim para você, Moraes, você faz parte da geração de 84, que ganhou tudo na base do Vasco, que ficaram vários anos invictos, e por qual motivo você acha que jogadores dessa geração não obtiveram o sucesso esperado no profissional do Vasco? É isso que eu estava falando aí já, né? Eu acho que acabou queimando etapas, né? Acho que com 17 anos, eu estreiei no Vasco com 17 anos, e mais um monte também, foi logo em sequência. Então não foi respeitado, eu acho que um tempo de amadurecimento, né? Um tempo onde você ganha experiência, onde você fica um pouco só treinando os profissionais para depois jogar. Eu lembro na época, né, que momentos difíceis que o clube atravessava, salários atrasados, muitos jogadores, não chegavam grandes jogadores, né, para dividir a responsabilidade, até certo ponto carregar mais o peso do que os garotos. Então, eu acho que foi o fator principal que acabou atrapalhando muitos jogadores daquela época, até que alguns até sumiram, né, sem ninguém falar mais. Acho que foi isso, foi o motivo de por ter queimado tantas etapas, né? Eu acho que tinha que entrar pouco a pouco e aí sim, amadurecendo, iam ser melhores aproveitados. Pois é, Moraes, como você citou aí, né? Você subiu ao profissional muito cedo, com 17 anos ainda. Quem te colocou lá foi o Hélio dos Anjos, correto? Isso mesmo. Aí o Hélio dos Anjos te colocou no profissional, disse que você era uma grande promessa da base do Vasco, que tinha tudo para se tornar um craque. Só que você jogou muito pouco nessa sua primeira passagem pelo Vasco pelo profissional, né? Você jogou uma partida, se eu não me engano, na segunda temporada, e nas outras você já começou a ficar no banco e a disputar alguns jogos, né? Só que na sequência, quando você estava começando a ter uma sequência com a camisa do Vasco, o Vasco te emprestou para o Atlético Paranaense e você disputou o Paranaense lá, que até conquistou o título. Eu queria que você falasse dessa sua passagem pelo time profissional do Vasco até a sua ida para o Atlético Paranaense. Como é que você avalia? Você acha que foi bom para você? Enfim. Foi isso, né? Eu estreiei no profissional em 2002, já tinha 17 anos, né? Campeonato Carioca, que naquele tempo não estava tão valorizado, chamavam que até era o caixão, se eu não me engano. E no outro ano que eu tive uma sequência maior no Brasileiro de 2003 com o Antônio Lopes, né?
e depois o Lopes saiu, eu trabalhei com o Mauro Galvão, e em janeiro, em 2004, com a chegada do Geninho, virei titular absoluto, só que em dia 28 de fevereiro acabou meu contrato, né? E a gente não chegou em um acordo. O único acordo que teve foi eu renovava, mas sendo emprestado, uma parte bem burocrática lá que foi feita. E eu acabei indo para o Atlético Paranaense. Beleza, Moraes. Agora quem vai te fazer uma pergunta é a nossa também musa aqui do Sol da Vasco, a Daniele Torres, diretamente do Rio de Janeiro. Dani, faz sua pergunta aí para o Moraes. Boa noite, Moraes. Boa noite. Bom, você saiu do Atlético Paranaense e voltou para o Vasco em 2005, né? E logo se tornou um dos principais jogadores do time. Como você acha que foi a importância dessa passagem pelo Furacão? E você acha que foi graças a essa passagem que você voltou ao Vasco mais maduro? Olha, com certeza, viu? E eu estou vivendo um momento um pouco parecido. Na verdade, a gente foi vice-campeão brasileiro em 2004 e no Paranaense eu comecei como titular com a venda do Jadson, né? Mas acabei depois, num jogo que eu fui expulso, eu acabei sendo afastado do elenco, ainda antes das finais do Paranaense. E eu fiquei, se eu não me engano, 4 meses treinando separado. E isso aí ficou como aprendizado, né? Porque depois disso eu voltei para o Vasco, né? Em junho, foi julho de 2005. E estava com muita vontade de jogar, né? Pelo tempo que eu estava sem atuar profissionalmente, só treinando. Então o que foi bom para mim foi isso. Tanto o título que eu conquistei lá, mais aprendizado, um futebol do Sul que é bem mais pegado. Na época era bem mais pegado, hoje já a coisa já está sendo em todos os estados. E a minha volta pro Vasco, né, foi bom por causa disso. Estou vivendo isso agora, estou 5 meses parado, né, por causa de alguns problemas pessoais, a doença do meu pai. Também queria ficar um pouco em casa, viver mais de perto esse sentimento. Então estou passando mais ou menos por isso. Então essa vontade, parece que tenho 19 anos novamente, né. Parece que eu estou subindo um profissional agora. Então eu estou contando muito com esse momento que está sendo parecido com aquele que eu vivi. Pois é, Moraes, você falou que teve alguns problemas particulares e está 5 meses sem jogar. Mas como é que você está fisicamente, Moraes? Em termos de condição de jogo, como é que você está fisicamente? Está bem? Como é que você está? Na verdade eu passei 2 meses, quase 2 meses parado, né? Que eu fiquei um pouco triste com algumas situações aqui, como já falei, né, do meu pai, e queria parar mesmo, né? Só que graças a Deus as coisas melhoraram, meu pai está bem, tá podendo fazer as coisas dele, tá feliz, né? Então, depois que meu pai melhorou, eu comecei, a gente compra, né, pay-per-view, comecei a assistir jogo de terça até domingo, né? Que terça eu assisti Série B, quarta Série A, quinta Série A, sexta Série B, desculpa, e Série A. E começou a bater a vontade de jogar, bater. Só que eu achei que aquilo ia ser só momentâneo, né? Eu comecei a assistir os jogos, mais nada. Comecei a bater a vontade, já voltei a treinar, já entrei na academia, liguei para um amigo meu, tempo de moleque aqui, já contratei ele, que ele é personal. Então, fiquei com ele aí quase 2 meses. E estou bem. Vou na academia 3 vezes na semana, vou na praia 3 vezes também, né? Segunda, sábado treinando. Então estou bem. A questão de fazer uma pré-temporada, de perder 2 a 3 quilos, que eu já estou bem para atuar. Então você pode ser bem-vindo e voltar para o Vasco, tá, Moraes? Muito obrigado. Moraes, só dando sequência aqui às perguntas. Carol, continua aí nessa sequência de perguntas, a gente relembrando um pouquinho da carreira do Moraes dentro do Vasco. Então, Moraes, relembrando o tempo que você foi até pela seleção brasileira, por qual motivo você acha que não teve essa sequência que a gente esperava, que o Vascaíno esperava de você na seleção brasileira? Olha, eu acho que foi o meu melhor momento, né, quando eu fui convocado em 2006, né. Vivi meus momentos ali com o Renato Gaúcho como treinador, que me dava muita liberdade, que ocasionou que eu acabei ficando no banco, né, não joguei, e logo depois teve o retorno do Kaká e do Ronaldinho Gaúcho, que eram jogadores, né, titulares, né, indiscutíveis na seleção. Então, na minha posição, era uma posição muito difícil. E depois, quando eu fui pré-convocado para a Copa América em 2007, acabei cortado. E depois que o Zé Roberto falou que não ia para a Copa América, né, pediu dispensa, abriu uma nova oportunidade. E eu acabei tendo uma lesão no pubis que me deixou fora 5 meses, né. Então, na verdade,
a minha oportunidade na seleção acabou caindo junto com um problema muito sério de lesão. Então, uma oportunidade que eu tive, eu acabei não aproveitando. Mas não tenho do que reclamar não da minha carreira, sou um cara muito realizado e acho que tem uma nova história para mim aí a partir do início do ano que vem. Com certeza, Moraes. Todos nós aqui estaremos torcendo por isso. Carol? Então, mas só uma coisa, Moraes, você que falou que a sua lesão prejudicou você também em relação à sequência na seleção brasileira, mas aproveitando o mesmo ano até, o que você poderia falar de bom que você viveu no ano 2007 no Vasco? Em 2007 a gente começou bem, né? Se eu não me engano, foi até a chegada do Conca, então foi uma expectativa muito grande que se criou em cima de nós dois, né? Tinha o Leandro Amaral no ataque também, que vivia um grande momento. E o ano começou muito bom, lembro que a gente ganhou o primeiro jogo de 2-0 no Nova Iguaçu. A gente fez uma pré-temporada, esqueci, no interior lá do estado, uma pré-temporada muito boa. Acho que foi em Resende. Mas acabou que 4 meses depois eu tive essa lesão. Então a gente tinha um estilo de jogo, jogava com 2 meias, depois eu machuquei, acabou ficando jogando ele sozinho e acabou no final do ano a gente... Acabou que o ano não foi tão proveitoso, né? Por causa dessa lesão. Eu fiquei parado 5 meses, cara. Cheguei a fiquei até um pouco com problemas psicológicos, pela vontade de voltar a jogar e não conseguia me curar. Tinha apenas 22 anos na época e eu não entendia, né? Tão jovem, não conseguia me curar, acostumada a nunca estar machucado, ou quando machucava me recuperava muito rápido. Então foi uma lesão que atrapalhou muito meu ano em 2007. Com certeza, Moraes. Mas só voltando um pouquinho no tempo, Moraes, você falou de 2007, né, que você teve aquele problema no público, você ficou muito tempo afastado, né? Inclusive, a torcida vascaína lamentou bastante a sua ausência naquele período, porque, como você bem frisou aí, a gente colocava muita fé na sua dupla com o Conca, né? Também com o Leandro Bonfim, que jogava naquela época. Até porque você tem um entrosamento muito bom com o Wagner Diniz também naquela época, né? E, desculpa, isso também acabou prejudicando o Vasco de uma certa forma. Mas voltando só um pouquinho no tempo, para o ano de 2006, quando você fez parte daquele elenco do Vasco que levou o Vasco ao final da Copa do Brasil e quase recolocou o Vasco na Libertadores via Brasileirão. O que você poderia falar daquele grupo, Moraes, do técnico Renato Gaúcho e da campanha do Vasco naquele ano? Foi um ano que, mesmo com todas as dificuldades, né, o Renato ali, o jeitão dele, acabou armando um time bom, né? Mas o que pegamos o Fluminense na semifinal, onde jogamos muito bem. Depois teve a parada por causa da Copa do Mundo, aquilo acabou atrapalhando pouca gente. E acabamos perdendo o nosso maior rival, né, que era o Flamengo. E mesmo assim não baixamos a cabeça e continuamos fazendo um bom brasileiro, né? Mas no último jogo contra o Figueirense, que a gente só precisava ganhar, a gente acabou não conseguindo o resultado, né? E acabamos ficando em quinto, se eu não me engano, fora da Libertadores. Mas eu acho que, como eu te falei, 2006 foi um ano muito proveitoso, um ano onde eu, pela primeira vez, pude ser convocado, onde ganhei prêmios individuais também. Eu até falando em off com a Carol, eu falei que a única coisa que faltou para eu me realizar mais no Vasco era um título, né, que acabou não vindo, mas paciência e quem sabe no futuro próximo aí pode vir. Com certeza, Moraes. Quem sabe no futuro você não volta ao Vasco e consegue conquistar um título. Mas só aproveitando também esse gancho que você deu aí em relação a essa campanha de 2006, naquela época, né, o Vasco tinha no meio campo com você o Ramon, né, que é um cara que tem uma história tremenda no Vasco, um cara que não é tão lembrado pela torcida, mas é um cara que conquistou vários títulos, foi importante para o Vasco em diversas competições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ramon, especificamente, Moraes. Você poderia falar sobre o Ramon e qual a importância dele para o seu sucesso naquele momento com a camisa do Vasco? Ramon é uma pessoa muito boa, né? Até porque na minha estreia em 2002, né, por coincidência, lembrou bem agora, eu acabei ficando no quarto com ele, cara. Uma pessoa que só ajudou, né, cara? Já tinha uma certa idade, já não tinha um bom desempenho fisicamente, mas com toda a sua experiência pôde ajudar muita gente. Foi um cara que eu aprendi muito, como você falou, um cara de muitas conquistas, né? Tem uma história no clube, e mesmo assim, com toda a história, um cara que não tinha vaidade nenhuma, um cara super humilde, sempre ia me dar conselhos. E eu acho que, só que não foi um cara que
que estava muito na mídia, né? Então, às vezes você nem ouve falar muito do Ramon, mas você para baixar os números do Ramon, títulos, gols, assistências, é um cara que tem que ser muito respeitado na história do Vasco. Com certeza, não só ele, né? Como também o próprio Matovão, que está hoje no Vasco, o próprio Juninho, que acabou de sair, o Felipe. E jogadores como eles, né, que tem uma história tremenda nos nomes do Vasco, tem que ser respeitados por tudo que fizeram, né? E em relação também, Moraes, que você poderia falar, eu acho que quando o jogador consegue chegar ao Vasco e como você chegou, certamente você que é um cara que é um vascaíno de coração, que todos nós sabemos, deve ter como ídolos, né, Juninho e Felipe. O que você poderia falar sobre esses dois jogadores? Eu cheguei a conviver um pouco com o Felipe, né? Um cara que sempre me dava moral no tempo de categoria de base, sempre me pedia para eu subir os profissionais. E um cara que sempre nas minhas entrevistas falei que eu sempre era fã dele, né? Pelo o jeito abusado de jogar. E o Juninho, né? Essa história que todo mundo sabe, né? Então foram jogadores que eu me inspirei muito, né? E graças a Deus consegui chegar ao profissional. Pena que eu não joguei com eles, né? Eu estava até conversando com meu irmão, que é um vascaíno aqui, fissurado, e eu falei, cara, queria eu estar no Vasco ano passado, né? Quando o Vasco brigou pela Sul-Americana e pelo Brasileiro, porque tinha um time muito forte. Tinha com Dedé na zaga, Rômulo, volante, Juninho, Felipe, Adeluiz, Alexandre, tinha um time tudo formado. Mas paciência, né? Não tive essa felicidade, mas o importante é, como você falou, eu sempre procurei honrar da melhor maneira quando vesti a camisa do Vasco. Com certeza, Moraes. Agora que quer te fazer uma pergunta é a Dani Torres. Dani Torres, fica à vontade aí, faz a pergunta para o Moraes. Bem, Moraes, já para o ano de 2008, você chegou a despertar interesse de grandes clubes, né, como Porto, Hamburgo, Boca, e aí você decidiu ficar no Vasco. Por qual motivo você decidiu isso? Eu já tinha falado antes, né, eu tinha um sonho de ser campeão pelo Vasco. Desculpa, enquanto aquilo não acontecia, eu não me sentia realizado, né, não me sentia pronto. Eu tinha na minha mente que eu só deixaria o Vasco ser campeão. Então chegaram várias propostas, né? Eu até recebia muitos conselhos para ir embora, que já tinha dado, que eu tinha que fazer minha carreira no exterior. E acabei renovando, sempre renovava. E no final eu acabei saindo pelas portas dos fundos, né? Mas eu acho que foi no coração naquele momento, né? Eu vivi aquele sentimento diariamente. Eu acho que os torcedores, de repente, uma parte não tem a noção, né, de como eu vivia aquele meu dia a dia ali, de como eu sofria nas derrotas, de quanto eu vibrava nas vitórias e de como eu procurava sempre melhorar a cada dia. Eu sempre fui um cara muito dedicado, sabia da situação do clube, sabia que não podia trazer grandes jogadores para dividir, e muitas vezes eu parava para pensar e sabia que eu tinha que carregar aquela responsabilidade. Nunca fugi, sempre dei entrevista, na derrota, na vitória. Só que chegou a hora que começaram a depositar tudo em cima de mim, então foi a hora que eu tive que sair. E você acha que hoje em dia falta isso nos jogadores, essa vontade de querer se dar pelo clube por completo, né? Igual você falou aí na sua resposta, que você colocou na sua cabeça que você só sairia do Vasco com um título. Você acha que falta essa vontade dos jogadores hoje em dia? Olha, eu acho que se jogar em clube grande hoje, se você não tiver isso, você não fica, né? Eu joguei em outros clubes grandes também, como o Corinthians, né, o próprio Bahia. Então, tem que correr, tem que vestir a camisa, tem que representar aquele bando de torcedores, aquela galera que paga o ingresso, né? Que está no dia a dia ali. E eu sempre acompanho o Vasco, eu acho que o Vasco já vem um tempo, já um pouco, como é que eu posso falar? Um pouquinho empurrando com a barriga, né? Não consegue, sabe, andar em uma linha correta, de pagar seus salários em dias, de passar uma imagem boa para que o jogador que esteja em outro clube possa receber uma proposta e ligar para o jogador e falar, pô, tá maneiro aí, tá pagando em dia, tá organizado, o presidente tá no dia a dia, o presidente tá junto, a diretoria aí também tá junto. Eu acho que falta um pouco isso. Eu que acompanho o Vasco, uma opinião minha.
Então acho que o Vasco veja um pouco isso. Eu acho que a diretoria tem que chegar mais junto, a presidência também, para os jogadores poderem ter essa, como é que se diz, esse suporte, né? Como eu havia até comentado com a Carol em 2008, no momento que eu mais precisava da atual diretoria, né? Que foi uma parte da torcida foi lá me cobrar, simplesmente não tinha nenhum segurança no clube, o presidente não veio falar comigo nada depois. Então, na hora que eu mais precisei, eu fui abandonado, que foi que acabou culminando na minha saída. Carol. Moraes, agora que tá falando com você, a Carol, é exatamente o que a gente falou, né? Às vezes você não teve aquele apoio necessário que você precisou no momento, aí aconteceu o que aconteceu, você acabou saindo do Vasco. Mas sem falar dessa parte triste que aconteceu, que a gente acha até hoje, né? Você é um ótimo jogador e até queríamos você de volta no Vasco, mas o que você pode lembrar do começo até o final, o que teve de bom no Vasco que você até hoje marcou muito na sua carreira? Olha, eu tive bons momentos ali, né? Eu acho que vestir a camisa do Vasco já é de uma felicidade muito grande, né? Poder ter tantos jogos com a camisa do Vasco, né? Ter feito gols, ter as placas que eu tenho hoje em casa, que eu recebi do número de jogos que eu fiz. Eu acho que é isso. É de ter poder vestir a camisa, ter jogado no São Januário lotado, ter disputado grandes jogos no Maracanã, ter representado o Vasco aí fora do país também, quando a gente foi jogar em Dubai. E muita gente fala que, como eu falei já na pergunta anterior, que era para eu ter saído, né? Mas não me arrependo não. Eu acho que tudo foi do jeito que deveria ter sido mesmo. Eu não saí, fiquei, suei a camisa. Eu acho que eu joguei no time que eu torcia desde criança, então eu acho que se você realizar o sonho de ser jogador, eu acho que o jogador tem que ser muito grato a Deus. E realizar o sonho de ser jogador vestindo a camisa do teu clube que você torcia quando era criança, eu acho que é a melhor coisa ainda. Com certeza, Moraes. E já aproveitando o gancho, a gente daqui a pouquinho vai chamar o intervalo, a gente vai pedir que você fique um pouquinho na linha, porque vai entrar o nosso âncora aqui no programa. Eu queria que você falasse, Moraes, só para encerrar esse bloco da entrevista, o que representa o Vasco, Moraes, na sua vida? O Vasco é minha segunda casa, né, cara? Eu até lembro que eu saí do Vasco em 2008, eu tinha 24 anos. Eu tinha 11 anos já que estava no Vasco, então eu tinha vivido 13 anos em Maceió e 11 anos no Vasco. Morei 5, 6 anos embaixo da arquibancada. Então, minha segunda casa, cara. É um clube que eu vou torcer, que quando eu parar de jogar eu vou estar torcendo e que vou estar sempre acompanhando. Valeu, Moraes. A gente pede que tu fique um pouquinho só na linha, Moraes, que a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para dar um prosseguimento dessa entrevista, tudo bem? Beleza, tranquilo. Moraes, a gente vai ligar aqui rapidinho. Fala, galera ligada da Escola Vasco. Estamos aqui de volta para continuar a entrevista com o nosso grande jogador que fez história no Vasco, Moraes, um cara que vestiu a camisa do Vasco com honra. E para dar prosseguimento a essa entrevista, nós estamos aqui com o Márcio Santos. Márcio Santos, dá teu boa noite, teu destaque inicial e tua palavra para o Moraes. Oi, boa noite, Greg, boa noite, Nação Vascaína, prazer renovado estar falando com vocês, estamos já a caminho, já está de Bandeirante, já vamos estar assumindo aí o comando. E em relação ao Moraes, né, eu queria agradecer a ele aí pelo carinho da entrevista aqui toda Vasco, pela atenção com a Nação Vascaína e dizer que estamos aí de braços abertos aguardando o retorno dele quanto antes para o Vasco. Eu tenho certeza absoluta que ele ainda tem muita história a fazer no Vasco, tem um futebol de qualidade. Eu tenho certeza absoluta, até que mais maduro, né, com uma rodagem maior, com certeza absoluta vai viver a partir de agora, voltando ao Vasco, que a gente torce e vai trabalhar para isso, viver grandes momentos, não só dele, como também do Vasco. Então, Moraes, esperamos você aqui em São Januário de volta em 2013 e possa aí ser um ano de grandes alegrias para a sua vida e para o nosso amado Vasco. Valeu, agradeço o carinho, mas acho que sou apenas mais um vascaíno como vocês e como eu já venho falando, eu acho que se aparecer essa oportunidade aí, eu acho que é sempre bem-vinda. O clube que me projetou para o futebol, né, nacionalmente, e vai ser um prazer. Com certeza, mano. Com certeza depois que o Moraes vai aparecer, Moraes. Quero deixar então um abraço para você aí, né, sucesso.
um Feliz Natal, né? Umas boas entradas aí de ano novo. E se Deus quiser, dia 4 de janeiro, na reapresentação do Vascão, você aqui do Limão está atuando com a camisa Cruz Maltina, com a branca, com a faixa preta, com a faixa branca e trazendo alegria aí para a nação vascaína. Valeu, irmão? Valeu, irmão. Desejo mesmo boas festas aí, bom Natal. Que seja um ano maravilhoso para todos nós aí. Aproveitando essa oportunidade, desejar boas festas aí e um Feliz Natal para toda a nação vascaína também. Então, um último recado aí, Greg. Então, um último recado de Moraes também, né? Até parafraseando, é uma brincadeira que eu um tempo atrás, com um golaço até que o Moraes fez aí contra o Urubu, e nós voltemos, né, a usufruir dos danos morais causados aí pelas jogadas, né, do Moraes, que estão aí no São Januário, no Maracanã e pelos estados do Brasil. Com certeza, Márcio. Acho que a grande parte da nação vascaína está torcendo. O Moraes é um cara que eu sempre admirei como profissional, como jogador. O Moraes acho que não sabe, mas eu moro aqui em Maceió também. E por ele ser alagoano, por ele ser da minha terra, é um jogador que eu sempre vou torcer, independente do clube dele esteja. Mas se for no Vasco, né? Se for no Vasco, como o Márcio frisou aí, melhor ainda, né? Porque a gente sabe do amor que o Moraes tem pelo Vasco, o carinho que ele tem pelo Vasco. E é sempre bom ter o vascaíno perto do Vasco. Ah, que bom, cara, que bom. Bem legal, você falou que é daqui, eu não sabia, né? Que eu acabei, sempre falo mais com a Carol, mas feliz, cara, e grato também pelo carinho, ainda mais se tratar de um cara daqui da minha terra, né, que sabe da luta que é aqui. Futebol aqui acaba, né, sendo um pouco bagunçado e eu acho que eu poder ter feito minha história no clube como Vasco, então eu acho que é uma gratificação muito grande. E ter o carinho dessas pessoas daqui é melhor ainda, cara. Das pessoas que acompanham de perto, então eu fico muito feliz. Com certeza, mano. E também tem aquele lado, né? Um cara que chega no Vasco, no primeiro lance, com a camisa do Vasco, ele faz um gol de bicicleta, né? É, bem lembrado, eu tinha 13 anos, você sabe dessa história? Sei, pô. Sei sim, porque eu leio muito a sua trajetória no Vasco. Então tu tá ligado. Mas conta aí pra galera que não sabe, mano. Eu tinha 13 anos, né? Tinha acabado de chegar no Vasco, foi meu primeiro o infantil, ia fazer um amistoso. Era tipo interior de Minas Gerais, se não me engano, cara. E a gente ia fazer um jogo contra o time da cidade lá e eu tava na reserva, nervoso, né? Minha estreia no Vasco. E o jogo tava 3-0. E lembro que no segundo tempo entrou eu e o Wagner, né? Que hoje é o Wagner Love, né? Que ele tava no banco comigo. E eu entrei no primeiro lance, já dei um passo para ele fazer o gol. E depois acabei fazendo 3 gols, né? Foi um de bicicleta, um de pênalti e um que eu chutei de fora da área. Já foi meu início ali. Dali pra frente foi só alegria. Com certeza, Moraes. Agora acho que vou passar a palavra aqui pra Carol, né? Minha conterrânea. Carol, dá um papo aí com o Moraes. Então, Moraes, como você falou, realmente o alagoano é uma luta. A gente conhece aqui seu trabalho, a gente que viu sua história no Vasco desde o começo, a gente tem só que parabenizar você. E como o Márcio falou, né, se vier uma proposta do Vasco, você vier jogar no Vasco, a gente vai receber de braços abertos, é claro, né, e por você vir jogar aqui, entendeu? A gente espera que, bom, né, a gente só espera que tudo de melhor, tanto pra você quanto pro Vasco. E, Moraes, aproveitando, tem uma fã sua que mandou um beijo pra você, que foi a Jaqueline Menezes, tá? Mandou um beijão pra você também. E aproveitando que eu tô aqui no Facebook também, Moraes, só pra falar que muitos vascaínos querem sua volta, pra você também sentir aí que o vascaíno lembra de você, lembra do seu passado no Vasco, e que isso é o mais importante, que você tem que guardar pra sempre. Obrigado, Carol. Como eu falei, você fica feliz, né? Eu sei que na maior parte da torcida eu tenho noção do que eu fiz, do que eu sempre me dediquei. Nunca fiz corpo mole, nunca me acovardei diante de qualquer situação, seja lá ela fosse difícil ou fácil. Então, continuar trabalhando, fazendo meus treinamentos aqui, pra, se Deus quiser tudo dando certo, aí a gente volta a jogar. E como você falou, se for pelo Vasco também vai ser um prazer enorme e eu vou fazer sempre o melhor possível. Moraes, eu só peço, Moraes, mais uma vez que você fica um pouquinho na linha aí, a gente vai fazer um breve intervalo. Tem um cara que quer falar contigo aqui, Moraes, um cara que... E calma aí, pergunta, Carol, quem foi a garota que mandou um beijo mesmo? Foi Juliana ou Jaqueline? Jaqueline Menezes.
E mandar um beijão aí pra Jaqueline Menezes e agradecer o carinho dela aí também. Só espera um pouquinho, Moraes, rapidinho. Tem um cara que faz parte da tua história do Vasco, quer falar contigo e dar um abraço, pode ser? Rapidinho. Beleza, tranquilo. Vamos para um breve comercial, a gente volta já com o convidado e o Moraes aqui. Fala, galera ligada no Soda Vasco. Estamos aqui de volta ainda com o Moraes, jogador que marcou época no Vasco durante o início dos anos 2000. E para falar com o Moraes aqui, está um grande integrante do Soda Vasco, um cara que conta com respeito de todos nós aqui que estão no programa, a Carol, a Dani, o Matheus que está na transmissão, e todos os outros que fazem parte da nossa equipe, que é Aurélio Dias. Aurélio Dias, boa noite, dá o teu destaque aí e fala com o Moraes, ele está te escutando. Boa noite, no carro, escutando a entrevista, fiz a reunião no Vasco, eu esperei o Márcio e vim mais tarde, e não poderia deixar de falar com o Moraes. Foi um momento muito bom, ele ainda na base do Vasco, almoçamos muitas vezes juntos ali no restaurante do Vasco. Eu digo isso com toda certeza, espírito de equipe. Ele conhece todas as dependências do Vasco, ele conhece a sala de troféu, ele conhece o restaurante, conhecia aqueles antigos diretores, o que hoje não ocorre. O jogador entra pelos fundos, lá pelos fundos vai embora. O Moraes falou muito bem que ele veio de Maceió, menino, e teve uma vivência maior dentro do Vasco do que na sua própria cidade. Em determinado momento da carreira dele, em que ele estava no Corinthians, eu tentei levar para o Atlético Mineiro, porque ele jogou junto com o Marcos, quando eu trouxe o Marcos para o Vasco. Então, é uma oportunidade única. Há muito tempo que eu não falo com o Moraes, mas, Moraes, um grande abraço, muito legal te ouvir aqui no Soda Vasco. Pô, muito obrigado, Aurélio. Prazer imenso te encontrar aqui também. Um cara que estava comigo ali desde o tempo de base, estava sempre ali dando uma força, motivando. E o Aurélio sabe bem das dificuldades, que é você chegar ao profissional de um grande clube. Então, eu acho que estou muito feliz de estar aqui, cara, conversando com a galera do Vascão aí e poder encontrar um amigo, uma pessoa tão próxima, uma pessoa que fez parte da minha chegada ao profissional. Como o Aurélio falou aí, né, em 2013 eu joguei junto com o Marcos, um amigo, né, pessoal do Aurélio, um cara que também ajudou muito a mim, o Marcos, pelas opções que me dava, pelos conselhos. Aurélio, também aproveitar para te dar um abração aí. Quero te dar um abraço pessoalmente, mas como a gente está longe, um jeito é te mandar um abraço por aqui e torcer para que a gente possa se encontrar, sentar na mesa e conversar sobre tudo que a gente viveu. Moraes, é uma satisfação muito grande, é importante. Você sabe a minha história ligada ao futebol, que eu nunca dei dinheiro com futebol, mas conquistei um número muito grande de amigos. Tem um amigo comum entre eu e você, que é o Henrique, que eu consegui levar para o Atlético. Hoje eu lembrei do Henrique, lembrei de Gomes e lembrei de você. E dirigindo, vindo aqui para o programa, tive a satisfação e a honra de te escutar. É muito tempo, um menino, eu acompanhei a vida do Moraes lá dentro, almoçando junto no restaurante. Eu fiz parte de um momento desse menino sair da base e ir para o profissional brilhantemente. Eu vou te dizer uma coisa, Moraes. A sua volta ao Vasco talvez seja fundamental da sua chegada à seleção. Faça qualquer sacrifício para voltar ao Vasco. Que ali é um lugar que jamais você deveria ter saído. Espero que você volte, escute a sua família, escute você também e não escute mais ninguém. E retorne ao Vasco. E
com certeza nós vamos disputar quem vai pagar o almoço. Ai, que bom, Felipe. Pode ter certeza que são palavras, eu acho que fundamentais para mim, vindo do cara como você, ele está falando isso, né? Como eu falei, que conhece bem a minha história. E eu falei durante toda essa entrevista que tive várias propostas, mas eu sabia que eu tinha mais do que dar pelo Vasco ainda. E fico feliz com esse carinho. E vamos ver aí, na virada do ano, ver o que acontece. Já estou treinando, já estou pronto para voltar a jogar. Torcer para que dê tudo certo aí, que eu possa estar atuando já no início do ano. Você pode ter que, a partir desse momento, serei um dos defensores para seu retorno ao Vasco. Não amanhã, que amanhã eu estou com um dia complicado, mas na quinta-feira eu vou te ligar para nós conversarmos pessoalmente. Um grande abraço. Beleza. Como é a expectativa é? Pois é, Moraes. Legal, né, Moraes? Falar com uma pessoa como o Aurélio, né? É, demais. Esse cara aí é importantíssimo, cara. Isso aí me dava conselho diariamente, mano. Pois é. Moraes, mas aproveitando o gancho, Moraes, do que o Aurélio falou aí, que está torcendo por sua volta ao Vasco. E se hoje, Moraes, chegasse o diretor do Vasco e tivesse uma proposta, qual seria a sua resposta hoje, Moraes? A resposta era simples. Eu acho que eu já falei bem disso aqui, né, durante toda essa entrevista aí. É um clube que eu tenho um carinho imenso, que eu não guardo mágoa nenhuma, pelo contrário, é um clube que eu acompanho e torço, não tenho mágoa nenhuma. E toda a torcida, se eu torço é porque eu tenho vontade de voltar. Então, vamos ver o que acontece aí durante esses dias aí, pra gente poder conversar melhor. Com certeza, Moraes. Agora a Daniela Torres quer dar uma palavrinha com você. Vai, Dani. Moraes, a galera tá falando aqui no Twitter, perguntando se você teria interesse em voltar pro Vasco, né? Você já respondeu aí pro Greg essa pergunta, né? E a galera tá aqui afirmando que é um ótimo reforço para 2013, tá todo mundo se empolgando, né? Em meio a notícias ruins que a gente tem recebido aí essa semana, essa notícia tá agitando, né? Os bastidores, a torcida, a galera tá se animando, ficando feliz com isso. Eu vou falar em nome da torcida do Vasco e tenho certeza que é em nome da maioria delas. Volta, porque está todo mundo feliz com essa notícia de que você voltaria, com certeza. Então, vamos esperar aí a diretoria tomar aí alguma posição e que você esteja acertando aí sua volta. Estamos precisando de ídolos como você, que vista a camisa e jogue por amor. Valeu mesmo, minha. Eu acho que do jeito que a galera tá feliz, e você aí, né, através das suas palavras, eu também. Acho que eu nunca escondi de ninguém, né? Eu sou vascaíno mesmo, desde moleque, e você, acontecer, quero deixar isso aqui para todo mundo escutar, se eu vou voltar, eu quero muito, se eu vou voltar ou não, mas uma coisa é certa, né? Eu quero um dia poder pegar meus filhos e levar para São Januário e falar, ó, papai foi muito feliz aqui, por tudo que aconteceu, por toda a história que ele fez. E é isso. É poder feliz e poder estar conversando, só de estar conversando entre vascaínos aqui, para mim já é um privilégio muito grande. Pois é, Moraes, você falou do seu filhinho aí, como é o nome dele, Moraes? Davi Caio, né? Vascaíno, Moraes? Gêmeo, vascaíno. Pô, legal, hein? E como é que você assiste jogos com eles do Vasco? Como é a emoção deles em ver teus vídeos no Vasco, ver o Vasco jogando atualmente? Eles ainda não entendem tanto, assim, só fala gol papai, né? e como eles pegaram jogando no Corinthians e no Bahia e não no Vasco, então eles acabam falando, eu fico falando para eles falar Vasco, eles acabam falando mais Corinthians e Bahia, mas é normal. Mas logo eu vou levar eles para São Januário para eles conhecerem bem o palco aí. Quem sabe já no ano que vem, né, Moraes? Deus quiser. Estamos na torcida aí para que possa tudo acontecer. Carolzinha, quer dar mais uma palavrinha com o Moraes aí? Não, Moraes, só continuar o que a Dani falou, não só no Twitter também, mas no Facebook. Tem muitos vascaínos que pedem a sua volta. Claro, né, a gente sabe que o Vasco vive um momento bem difícil agora, um momento que talvez venha algum reforço, talvez não venha, a gente ainda não sabe, aquela indecisão. Mas como você falou, né, vamos esperar aí para ver se vai haver alguma negociação, se vão conversar com você. A gente não sabe como será próximo ano, mas saiba que nós estamos aqui, entendeu? Até pedindo a sua volta e você já falou que é vascaíno, então acho que
o Vasco, como a Dani falou, precisa de vascaínos, Moraes, porque às vezes vem jogador pro Vasco, que não honra a camisa do Vasco, que não mostra a garra e a honra em campo, entendeu? Então a gente precisa de jogador assim, que volte, que vista a camisa do Vasco, que prove, entendeu, dentro de campo, mostrando futebol também e mostrando que tem amor ao Vasco, que é muito maior do que presidente, dirigente, muito maior do que tudo, de quem sair, de quem entrar, e o Vasco é que vai ficar eternamente. É isso aí, cara. O mais importante é isso, saber o tamanho do Vasco. Como você falou, não é que dirigente. O Vasco todo mundo sabe, eu acompanho o Vasco em 98, quando eu cheguei, que o Vasco, eu tive a felicidade de chegar em 98, né? Em fevereiro de 98 eu cheguei ao Vasco, com 13 anos. E eu acabei acompanhando, acho que um dos melhores momentos da história do Vasco, né? Se não o melhor, um dos melhores. Onde o Vasco foi campeão da Libertadores. E eu lembro que os jogos da Libertadores eram aqueles jogos de quarta-feira, né? Depois da novela, jogos às 10 horas. E eu lembro que eu tinha que chegar às 7 horas, 7h30, mesmo morando lá embaixo da arquibancada, para eu pegar um lugar bom, 7 horas eu tinha que estar sentado lá já. Então, eu sei muito bem. Pode o Vasco estar numa situação difícil hoje, pode estar numa situação melhor amanhã, ou seja, qualquer situação que o Vasco esteja, eu sei muito bem o que é o Vasco. Então, eu acho que, como vocês todos sabem, sou vascaíno e vou estar sempre torcendo. Quando eu não estou jogando, eu estou torcendo. Se tiver que jogar, eu vou jogar e honrar a camisa do Vasco. Pois é, Moraes, a gente vai torcer com certeza para você voltar ao Vasco, caso realmente surja a proposta, caso realmente, a gente sabe que o futebol é dinâmico, né? Sabe que você não vai poder esperar muito tempo pelo Vasco, porque você certamente tem clubes procurando por seu futebol. E a gente, Moraes, só agradece a tua permanência aqui hoje, a tua participação aqui hoje no Sol da Vasco. Sabe que você teve que até mesmo interromper alguns compromissos para estar falando aqui com a gente, mas a gente só te agradece por isso e que você possa em 2013 estar jogando futebol da maneira que você sempre jogou no Vasco, independente de onde seja, né, Moraes? Sendo no Vasco, sendo no Corinthians, sendo no Bahia, ou qualquer outro clube do futebol brasileiro mundial. O que a gente aqui do Sol da Vasco torce é que você venha para o Vasco, mas caso você não venha, porque sabe como o futebol é, que você seja feliz onde você for chamado, digamos assim. Obrigadão, cara. Obrigadão até pelo espaço aí. Pode ter certeza que para mim está sendo um prazer, né? Estar conversando entre vascaínos e aproveitar o espaço aí de vocês para deixar, eu acho que um abraço, né, para todos que me admiram aí, que eu acabei me afastando um pouco até dos fã-clubes que eu tinha na minha época de Vasco, né? Porque acabei me ausentando. E nesse período de 5 meses fora eu tenho me comunicado pouco, né, entre redes sociais. Então, aproveitar esse espaço para deixar um abraço e agradecimento também a toda a nação vascaína. Como você falou, não sei se de repente eu posso para outro clube, né, mas queria muito voltar para o Vasco. Mas já aproveitar para deixar meu agradecimento aí eterno, né, porque com certeza os meus melhores momentos eu vivi em São Januário. Com certeza, Moraes. Antes de encerrar, Moraes, a pessoa aqui no Facebook está pedindo para você mandar um beijo para elas. Eu vou primeiro aqui iniciar essa passagem de mensagem para você. Eu queria que você mandasse um beijo para duas pessoas que acho que você deve conhecer, que é a Laiane Cristina, de Goiânia, e a Luana Saúde, do Rio de Janeiro. Que você mandasse um beijo para as duas. Ah, com certeza conheço. Eram as pessoas que eu queria atingir. Laiane, um abração. Até encontrei com ela no jogo que eu fui contra o Corinthians, ela foi lá no hotel. Chegamos a conversar. A Luana também. Né? E como eu te falei, esses 5 meses eu acabei me afastando dessas pessoas, mas pessoas importantíssimas. Carol, dá prosseguimento aí as mensagens ao Moraes para a gente encerrar aqui daqui a pouquinho a entrevista. Então, só para encerrar, Moraes, falar que tem gente aqui também apoiando o Volta Moraes, né? Tem o Thiago Lira, o Adriano, tem o Matheus também Ferreira, tem o Wagner Correia, tem o Rafael Lima e também uma pessoa que mandou um beijo para você, que é a Sara Monteiro, que diz que é conhecida pela Sara Moraes. Eu acho que você também deve lembrar dela de algum fã-clube seu aí, então manda um beijo pra você também, Moraes. Beleza, um abraço pra toda essa galera aí, rapaziada que tá ligada, né? Tá curtindo aí essa resenha. E lembra-se da Sara, assim, um beijão pra ela. Dani, quer deixar uma mensagem pro Moraes para encerrar aqui a entrevista? O que eu falei mesmo e repito novamente, será muito bem-vindo no time do Vasco, né? Um vascaíno nato de coração, para ficar mais feliz ainda, trazer os gêmeos para estar conhecendo a colina e aprender a falar Vasco. E Moraes, a gente só encerrar mesmo aqui, a gente sabe que
como tem pessoas que te elogiam, também tem pessoas que te criticam, mas a gente sabe que é a minoria da torcida do Vasco. E até porque nem Juninho, Moraes, é unanimidade no Vasco. Pra você ter uma noção, o Juninho saiu ontem do Vasco e já tem gente hoje xingando o Juninho, dizendo que ele não é mais ídolo do Vasco por conta de uma opção familiar dele. Então eu queria só que você terminasse com essa mensagem, que o Vasco não é a grande maioria que não quer sua volta, mas tem uma minoria que não quer o seu retorno ao Vasco. Eu queria que você ficasse com essa mensagem, até porque se o Juninho, que fez o que fez com o Vasco, é criticado, é hoje xingado pela torcida vascaína, e imagina você, né, Moraes, como você falou que tem um sonho de conquistar o título com o Vasco, você e com todo respeito a você, que não conquistou o que o Juninho conquistou no Vasco, né? Não, é futebol, cara, não tem jeito, né? É um pouco ingrato, né, com a gente, mas eu acho que, como você falou, cara, o cara com uma história do Juninho, né, tá saindo e já tem pessoas falando mal, né, então eu tenho mais de ver que tá preparado, né, para ouvir a crítica. Mas é como eu te falei, cara, meu negócio é botar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que fiz minha parte, que deu nem vencer, nem ganhar ou perder. A questão é de você ser homem, de enfrentar e dar o seu melhor, cara. Eu acredito muito nisso. Acredito muito em ser homem, cara, em representar da melhor forma que você pode. E eu sempre dormi tranquilo no tempo que joguei no Vasco, por mais que eu estivesse ganhando ou perdendo, sempre dormi tranquilo. E aproveitar aqui para desejar sorte pro Juninho, porque todo mundo sabe, é um cara de um caráter absurdo, e com certeza vai ser feliz lá também. Com certeza, Moraes. Agora só para encerrar mesmo, eu vou te propor um desafio aqui, não sei se você vai aceitar, né? Tem como tu cantar aí um trechinho do hino do Vasco? Ah, dá pra cantar, claro. Eu tava escutando aí quando rolava o intervalo. Pode cantar aí, Moraes. Canta aí. Tu és um bravo, no remo és imortal, no futebol és de União, Brasil, Portugal. Isso aí eu estava todo dia fazendo área, morava embaixo da arquibancada. Pois é, Moraes. Valeu pela tua participação hoje aqui. E posso ter certeza que muita gente te ouviu hoje aqui no Soda Vasco. Foi um recorde, foi um grande audiência que a gente recebeu por conta da sua presença aqui hoje no programa. Valeu, Moraes. Boa noite para você. Boa noite para todos os seus familiares aí. E vou ver se um dia a gente consigo te encontrar para tirar uma foto com você aqui em Maceió, né, Moraes? Vamos sim, mano. Vamos sim. Faz contato com a Carol aí. Que é o contato que eu tenho mais próximo. E agradecer aí pra torcida aí, que presenciou, que escutou isso aí. E tamo junto, mano. Vascão na cabeça. Tamo junto. Boa noite, Moraes. Até mais. Boa noite, mano. Até mais. Nação Vascaína. A gente